Estou fora daqui, declarei. Tudo bem, e não se incomode em voltar, minha esposa retrucou. Normalmente, eu lançaria um vá para o inferno enquanto saía furioso. Mas hoje mirei em palavras de despedida mais civilizadas. Nós já trocamos farpas semelhantes durante nossos 14 anos juntos, mas desta vez não vou voltar. Em poucos dias, ela vai entender o que quis dizer desta vez. Nos últimos 6 meses ou mais, Jenna, minha esposa, se transformou em uma bola de demolição verbal. Eu não conseguia entender. Suas provocações, para dizer o mínimo, machucavam. Comecei a evitá-la para evitar que as coisas explodissem. Todos os dias eu demorava mais no carro. Às vezes, eu voltava para casa depois que Jenna e Carrie, nossa filha de 13 anos, já tinham terminado o jantar. Eu precisava cuidar de mim. Às vezes, sobrava comida. Ultimamente, porém, parece que elas desapareceram antes de eu retornar. Eu me chamo Kurt Kaminski. Tecnicamente, é David Kurt Kaminski, mas meu velho também é David, então me chamaram de Kurt desde o início para evitar confusão. Não sou Júnior. Meu pai é David John Kaminski. Por que ele pulou o Júnior, eu não consigo entender. Eu ficaria feliz em atender por Júnior ou até mesmo DJ. Mas não. Apenas Kurt ou nada. Isso mesmo. Sou polonês. Bem, meio que um americano com raízes polonesas. Já ouvi todas as piadas. Bem, a maioria delas. Eles continuam inventando novas a cada ano. Como o único polonês que conheço, além do meu pai, nesta cidade de 10.000 habitantes, me tornei o motivo das piadas. Tecnicamente, sou meio polonês. A outra metade do lado da minha mãe é alemã, francesa, irlandesa e inglesa. Mas como sou um Kaminski, sou polonês. Minha futura ex-esposa não é quem eu pensava. Só percebi isso há 4 semanas. Como disse, eu estava evitando-a devido ao mau uso. Depois de alguns jantares ausentes, numa segunda-feira à noite, fui a uma lanchonete. Em uma cabine, pronto para fazer o pedido, ouvi 2 caras conversando na próxima cabine. Peguei uma frase com polaco e sintonizei. Então, há quanto tempo você está com a esposa do Paul? Desde que eles se casaram. Caramba, eu até dormi com ela no dia do casamento e ele nem desconfia. A primeira voz, desconhecida, mas a segunda, eu conhecia. Meu melhor amigo, George Carey. Eu congelei. Eles continuaram conversando. Mas não ouvi nada até George revelar que sim, nos encontramos pelo menos 2 vezes por mês. Kurt é tão tapado que nem percebe. Sorte dele. Nesse momento, a garçonete veio anotar meu pedido. Calmamente murmurei, desculpe, tenho que ir sair correndo, certificando-me de que eles não me vissem. Eu não conseguia entender. Jenna, minha esposa com meu amigo mais próximo, o cara que esteve ao meu lado no altar, ele também é meu mecânico de confiança, e isso não vai mudar tão cedo. Bem, não oficialmente meu mecânico. Mas como um contratado exclusivo em quem confio para consertar e inspecionar todos os meus carros. Caso você esteja se perguntando, eu administro uma concessionária de carros usados. Sim, sou um vendedor de carros usados. Já ouvi todas as piadas e provocações. Mas o negócio está indo bem. As pessoas confiam que estão obtendo carros de primeira qualidade a preços justos. E se surgir algum problema, eu cuido disso. George sempre foi um mecânico de primeira linha, e eu o mantenho ocupado e bem remunerado. Eu queria contratá-lo como funcionário, mas ele fez uma piada sobre não se respeitar se trabalhasse para um polaco. Disse isso de brincadeira. Mas senti que ele estava falando sério. Ainda assim, contratei-o como um contratado independente, embora ele não fosse tão independente assim. A verdade é que eu era sua única fonte de renda. E esse fato será sua ruína. Saindo da lanchonete, dirigi pelas ruas, duvidando do que tinha ouvido. Era verdade ou apenas ele se gabando? Eles poderiam ter contratado um detetive particular. Mas se o que ele disse era legítimo, seus encontros eram esparsos. Poderia acabar sendo um desperdício de dinheiro. Mas decidi vasculhar o telefone e o e-mail dela. De volta para casa, Jenna estava como de costume. Por mim, tudo bem. Eu precisava da verdade antes de falar com ela. Assim que ela adormeceu, verifiquei seu e-mail. Nada. O telefone dela estava bloqueado, mas não demorou muito para eu desbloqueá-lo.
A data de nascimento de nossa filha. Encontrei algumas mensagens suspeitas, mas nada de George. O nome dele nos contatos dela não era estranho, considerando que ele era meu amigo. Talvez ele estivesse apenas falando besteira, pensei. Ainda assim, o comportamento recente dela sugeria que algo estava errado. Talvez não com George, mas com outra pessoa. Fui dormir inquieto. Já passava das 2h43 quando finalmente adormeci. No dia seguinte, na concessionária, George contou suas piadas polonesas habituais. Eu geralmente deixava passar, mas hoje, perdi a paciência. George, o que você sabe sobre a Polônia? Aposto que você não conseguiria encontrá-la num mapa se sua vida dependesse disso. Você brinca que poloneses são burros, mas tenho certeza de que eles poderiam localizar os Estados Unidos, talvez até mesmo nosso estado. Volte ao trabalho. George me encarou, sem palavras. Ele sabia que eu estava desconfiado de algo. Ele não era do tipo acadêmico, mas esperto nas ruas. Bom com motores, não com livros. Acho que é por isso que andávamos juntos no ensino médio. Eu o ajudava com os estudos, garantindo que ele se formasse. Agora, estou reconsiderando nossa amizade. Ele me fez pensar sobre como escolher um cônjuge. Retirei-me para o meu escritório, fechei a porta e refleti sobre como reunir evidências. Confrontá-los de frente não funcionaria. Eles apenas ignorariam. Eu precisava de provas sólidas. Liguei para um detetive particular em Santa Fé e expus minhas preocupações. Ele achava que monitorá-los custaria uma fortuna, dados seus encontros esporádicos. Você poderia colocar um rastreador no telefone dela, pelo menos saberá onde ele está quando verificar, ou instalar câmeras em casa. Mas, a menos que sejam de primeira linha, e com isso quero dizer caras, provavelmente serão descobertas. Mesmo com equipamentos sofisticados, se ela estiver atenta, provavelmente perceberá. Se fosse você, eu colocaria um rastreador no telefone dela e esperaria pegá-los em flagrante. Ele sugeriu um programa de rastreamento e dispensou o pagamento. Considere como um brinde, disse ele. Tudo o que te disse está online de qualquer forma. Ainda assim, você me ajudou com conselhos valiosos. Espere um cheque, insisti. Se você passar por Silver City, passe no lote do Kaminsky, ele ofereceu. Não costumo ir por esses lados, mas se for, eu procuro você, respondi. E senti que ele falava a sério. Uma grande parte do meu sucesso em vendas veio de fazer as pessoas se sentirem importantes. Desde cedo, aprendi que as pessoas anseiam por validação. Optei pelo software de rastreamento, economizando dinheiro e evitando o incômodo com câmeras que Jenna poderia detectar. Naquela noite, quando todos estavam dormindo profundamente, aproximei-me e instalei o aplicativo de rastreamento no telefone dela, sincronizando-o com o meu. Ele funcionaria em segundo plano sem que ela soubesse. Finalmente, dormi profundamente. No dia seguinte no trabalho, acompanhei o aplicativo. Jenna trabalhava meio período na livraria da universidade, 15 a 20 horas por semana. Ela chamava seus ganhos de dinheiro extra e gastava no salão. Ela foi ao supermercado e, mais tarde, estava de volta em casa. George estava em casa a maior parte do dia, mas sempre que Jenna estava em casa, ele estava trabalhando, então pelo menos naquele dia eu achei que nada tinha acontecido. Naquela noite, tentei ser mais civilizado com minha esposa e filha, sugerindo jantar fora. Minha esposa pareceu um pouco receptiva. Nossa filha, típica adolescente, hesitou, mas eu insisti. O jantar correu bem. Casual. Mencionei George, e Jenna ficou desconfortável, mudando rapidamente de assunto, alimentando minhas suspeitas. Quero descobrir se as palavras de George têm fundamento. Preciso chegar ao fundo disso de alguma forma. Naquela noite, evitei verificar o telefone dela. Minhas tentativas de espiar as chamadas ou mensagens dela não deram em nada. Ou ela as apagava rapidamente ou não fazia nenhuma. Ao me deitar, agradeci a Jenna. Obrigado por ter nos acompanhado no jantar. Obrigada, Kurt. Foi uma surpresa agradável, ela respondeu, encontrando meu olhar. Você pode ter sorte esta noite. Já faz um tempo. E como mencionei, não temos nos dado bem ultimamente. Após sua rotina noturna habitual no banheiro, Jenna se aconchegou ao meu lado. Senti-me conflitado sobre a possibilidade de intimidade com ela. Se ela tinha sido infiel, eu queria isso? Decidi deixar que ela tomasse a iniciativa até ter evidências sólidas. Eu não iria iniciar.
Acabamos nos envolvendo fisicamente, mas foi bastante comum. Sem necessidade de detalhes. Bem, pelo menos eu gostei. Durante a semana, acompanhei a localização do telefone dela, não encontrando nada fora do comum. No sábado à noite, enquanto ela dormia, verifiquei o telefone dela em busca de mensagens ou chamadas, novamente não encontrando nada. Estava quase me convencendo de que George estava apenas falando besteira, tentando impressionar alguém com suas histórias de conquistas. Não era a primeira vez que o conhecia fazendo isso desde nossos tempos de escola. Revirei-me na cama mais uma vez, meu subconsciente recusando-se a me deixar dormir. Às 2 da manhã, lá estava eu, olhando para o teto, incapaz de adormecer. Decidi descer para tomar uma bebida, na esperança de que isso me ajudasse a relaxar. Sentado com um copo de Jack Daniels com coca em uma mão e o telefone dela na outra, decidi verificá-lo mais uma vez. Digitando a senha, a data de nascimento de nossa filha, abri o telefone dela na tela inicial. De repente, me ocorreu como um raio. A data de nascimento de nossa filha era a chave. A gravidez de Jenna tinha sido desafiadora. Temíamos perdê-la várias vezes devido a complicações. Havia um problema com o fator RH dela não corresponder ao de Jenna, fazendo com que o corpo dela rejeitasse o bebê. Jenna passou as últimas 3 semanas da gravidez em repouso para garantir o parto seguro do bebê. E, de fato, Kerry nasceu exatamente 9 meses após nosso casamento. Ficamos radiantes com a saúde dela. Mas ela se mostrou uma criança exigente. Chorava incessantemente, tinha dificuldade para dormir e para amamentar. Foi difícil. No segundo ano de Kerry, Jenna declarou firmemente que não teríamos outro filho. Isso me entristeceu, mas, verdade seja dita, o bebê tinha drenado muita alegria de nossas vidas. Mencionei que ela nasceu 9 meses após nosso casamento. Chamam tais crianças de bebês da noite de núpcias porque são concebidos nessa noite ou durante a lua de mel. Uma luz acendeu na minha cabeça. Se as afirmações de George eram verdadeiras, então havia uma grande chance de Jenna já estar grávida. Antes da nossa noite de núpcias, Jenna tomava a pílula. Não esperamos até o casamento para nos envolvermos fisicamente, era uma parte significativa do nosso relacionamento. O médico especulou que o estresse do casamento poderia ter interferido nos hormônios dela, tornando as pílulas ineficazes. Bem, se as pílulas falharam naquela noite, provavelmente falharam naquele dia também. Agora eu sei o que fazer. Há 50% de chance de eu não ser o pai. Você conhece o ditado, o pássaro madrugador pega a minhoca? Bem, George pode ter sido o pássaro madrugador, mas no caso dele, parece que a minhoca madrugou e pegou o passarinho. Levantei do sofá e fui ao banheiro onde encontrei alguns cotonetes. Kerry estava dormindo profundamente em seu quarto. Ela finalmente estabeleceu uma boa rotina de sono aos 4 anos. Antes disso, foi uma luta. Ela estava lá, roncando com a boca aberta. Foi simples esfregar suavemente o interior de sua bochecha com um cotonete. Ela nem se mexeu. Depois de selá-lo em um saco plástico, repeti o processo comigo mesmo. Mesmo que Kerry acabasse sendo minha filha biológica, ainda restavam dúvidas sobre a fidelidade de Jenna se ela não fosse. Mas deixei esses pensamentos de lado para a consideração posterior. Domingo era dia de tarefas, e cada um de nós tinha nossas responsabilidades. Eu demorei, evitando Jenna e Kerry para manter minhas emoções sob controle. Estava ansioso para confirmar minhas suspeitas, mas atormentado pela dúvida o dia todo. Algo na sua mente, curte? Jenna perguntou. Eu precisava de uma resposta rápida, então respondi. Estou planejando comprar um monte de carros no próximo leilão para abastecer o lote. O dinheiro pode ficar apertado até eu fazer algumas vendas. Apenas não se estenda demais, ela aconselhou, sempre se referindo ao negócio como nosso, embora fosse realmente meu. Eu o configurei como uma entidade separada para proteger minhas finanças pessoais. Vivendo em uma comunidade religiosa, eu não queria que decisões de negócios afetassem negativamente minha vida pessoal. Estou pensando em pagar os cartões de crédito e manter apenas um aberto para melhorar nosso crédito, disse a ela. Era uma tática para mascarar minha estratégia caso ela descobrisse mais tarde. Faça o que achar melhor, ela respondeu indiferente. A ideia me veio em um flash. É incrível o que sua mente pode fazer quando você permite. Isso minimizaria as consequências se minhas suspeitas se confirmassem. Então, bem cedo na segunda-feira, levei as amostras para a Universidade do Novo México Ocidental e falei com alguém do Departamento de Ciências.
Eles me encaminharam ao chefe do departamento, que recebeu a oportunidade de bom grado. Entreguei alguns cartões de visita e ofereci um desconto de 10% a qualquer pessoa que trabalhasse nas amostras. Ele pareceu apreciativo. Tenho observado um novo carro para substituir meu Camry. Posso dar uma passada e conferir sua seleção. Se nada me chamar a atenção, trabalharei com você para encontrar algo, mencionei. Obrigado, vou manter isso em mente, ele respondeu. Enquanto saía da universidade, sabia que exibia um sorriso, mas estava tingido de preocupação. Os resultados do teste poderiam selar o fim do meu casamento. Quando mencionei comprar novos carros para Jenna, era apenas uma cobertura para meus pensamentos perturbados. Ainda assim, a ideia começou a me agradar. Chamei Paul, meu contador, agente de empréstimos e ocasionalmente vendedor, para o meu escritório e compartilhei meus planos. Vamos fazer isso funcionar, assegurei a ele. Há algo mais, Paul, continuei. Quero quitar a hipoteca da minha casa. Podemos organizar um pagamento único? Deixe-me fazer os cálculos e voltar para você depois do almoço, ele respondeu, saindo do meu escritório. Enquanto ele saía, pensei em contatar meu advogado para uma indicação de direito de família. Mas então, hesitei, pensando, em calma, vamos ver os resultados primeiro. Ainda não encontrei evidências concretas de infidelidade. Após o almoço, Paul apresentou a planilha e discutimos os próximos passos para ambos os planos. Nos 2 dias seguintes, arrastaram-se, cada momento preenchido com a antecipação dos resultados do teste de DNA. No final da noite de quarta-feira, o chefe do departamento ligou, confirmando o resultado e combinando de visitar para discutir o carro. Quando ele chegou, levei-o ao meu escritório. A expressão dele dizia tudo antes mesmo de ele falar. As amostras não são relacionadas, ele confirmou. Assenti, embora a notícia tenha atingido com força, mesmo que eu já esperasse pela metade. Ele me deu um momento antes de entregar o envelope com os resultados. Quando olhei de volta, meu semblante mudou. Então, sobre aquele carro que você estava de olho, perguntei. Bem, pode soar clichê, mas cheguei aos 50 anos e estou de olho em um carro esportivo. Pensando em um Mazda Miata, compartilhei. Embora eu não tivesse um em estoque, prometi vasculhar o leilão no dia seguinte em busca de um bem conservado. Vou te ligar esta tarde com qualquer atualização, assegurei enquanto ele saía. Eu disse a Ana que talvez saísse mais cedo, mas estaria disponível se precisasse, pensei comigo mesmo, sabendo que ela não ligaria. Ela raramente precisava da minha assistência. Ela cuidava da maioria das tarefas sozinha. Enquanto dirigia pelas estradas da cidade, tudo parecia diferente. Fiz uma chamada para o meu advogado, que, embora entristecido com a notícia, me encaminhou para um colega em quem confiava. Após a ligação, marquei uma consulta noturna. No dia seguinte, durante um lanche em um restaurante, refleti. Realmente desperdicei os últimos 15 anos? Eu nem podia afirmar que tinha um filho desse casamento. Embora ainda considerasse minha filha de certa forma, biologicamente ela não era minha. O que fazer a seguir? Eu não podia fingir ignorância mais. Eu já estava ciente antes, mas agora não havia volta. Uma coisa de que eu tinha certeza. George enfrentaria consequências. Não importava que ele tivesse sido meu amigo mais próximo por anos. Com amigos como ele, inimigos pareciam preferíveis. Jenna também enfrentaria repercussões. Eu me perguntava se ela estava ciente de que Carrie não era minha. Mesmo que não estivesse, ela manteve essa verdade escondida de mim. O segredo de sua infidelidade no dia do nosso casamento com meu padrinho, meu suposto amigo. Agora eu não tinha razão para duvidar do que tinha ouvido. Ela se envolvia com ele pelo menos 2 vezes por mês, enquanto provavelmente me ridicularizava, o polaco desavisado. Ele precisava enfrentar as consequências, pensei enquanto me deitava, tentando me acalmar e adormecer. A raiva fervia dentro de mim mais uma vez. Eu precisava recuperar a compostura ou corria o risco de uma noite sem sono. Liguei a TV para assistir a um programa de comédia sem sentido. O riso ajudou a acalmar meus nervos, e às 11 eu estava pronto para adormecer, aguardando um dia agitado. O leilão correu bem. Consegui ótimos carros a preços favoráveis e fiz contatos com concessionárias na área de Albuquerque. Não avistando nenhum Miata no leilão, consultei outros concessionários. 2 deles tinham um cada, um vermelho e outro preto. Negociei possíveis negócios, aguardando a confirmação da cor preferida do meu cliente.
Naturalmente, ambos os concessionários concordaram, assegurando-me que cuidariam da transação assim que eu fornecesse detalhes dos carros no meu lote. Eu deveria ter frequentado esse leilão com mais frequência. Interagir com outros empresários do mesmo setor me inspirou a expandir minhas operações e proporcionou uma distração bem-vinda dos meus problemas pessoais. Mais tarde à tarde, durante minha reunião com o advogado, as notícias não foram animadoras. Eu enfrentava a possibilidade de perder metade dos meus bens, além de pensão alimentícia e pagamentos de pensão para uma criança que nem era minha. Naquele momento, decidi não buscar o divórcio. Em vez disso, resolvi deixá-la com o filho de George, pagando a hipoteca da casa. Ela poderia permanecer lá, mas com apenas o meu nome na hipoteca, ela não poderia vendê-la. Continuando a cobrir os impostos e serviços públicos enquanto morava em outro lugar, ela não teria a opção de desistir e reivindicar a casa. No entanto, eu precisava tomar uma decisão em relação ao meu negócio. Embora estivesse registrado como uma corporação, tinha a sensação de que, sem a devida proteção, poderia correr o risco de perdê-lo. Consultar meu advogado empresarial se tornou uma prioridade. Chegando em casa, exausto de um dia exigente, informei Jenna do meu cansaço. Estou exausto, planejando tomar um banho e cair na cama, murmurei, dirigindo-me ao quarto. Quer jantar? Ela perguntou. Não, almocei tarde, respondi. Pelo menos ela se importava o suficiente para perguntar. O banho foi delicioso, quase como se meus problemas estivessem sendo lavados. Embora os problemas persistissem, encontrei conforto em elaborar soluções. Minutos depois de minha cabeça tocar o travesseiro, o sono me envolveu. A semana tinha sido estressante, mas com um plano em ação, finalmente encontrei alívio mental. Levantando-me cedo, sentindo-me revigorado, fui para o escritório antes que Jenna e Kerry acordassem. Lá, em meio a planilhas e relatórios financeiros, orquestrei meus próximos movimentos. Informe. E Paul sobre a compra de 23 carros e instruí Ana a não atribuir mais trabalho a George, enfatizando a necessidade de sigilo. Ela me olhou curiosamente. Você é o chefe, ela comentou. Obrigado, Ana. Você é inestimável. Às 9 em ponto, liguei para meu advogado empresarial em busca de conselhos. Seu negócio está registrado, mas ela ainda pode forçar uma venda para reivindicar metade do valor. Considere vender preventivamente, ele sugeriu. Não posso. É a minha vida, retruquei. Deixe-me pensar sobre isso e volto para você até o fim da semana. Essa notícia me atingiu com força. Eu tinha derramado suor e lágrimas para construir meu negócio, como criar um filho. Ao contrário de Kerry, pensei amargamente. A raiva ameaçava me consumir novamente, mas como um empresário experiente, sabia como compartimentalizar. Reenfoquei na minha agenda de negócios. Primeiro, entrar em contato com Doug, que confirmou as alegações de George. Doug, aqui é Kurt Kaminsky. Tenho informações sobre 2 Miatas que você pode gostar, vermelho e preto. Ainda interessado? Se o preço for justo, ele respondeu. Qual cor você prefere? Deixe-me mostrar os 2. Faremos os cálculos depois. Mesmo que não cheguemos a um acordo, posso vendê-lo facilmente, assegurei. E sua escolha? Ele pressionou. Vermelho faz uma declaração ousada, mas desbota mais rápido. Preto é elegante, mas esquenta rapidamente aqui. Pretende guardá-lo na garagem? Sim, ele afirmou. Então vermelho é a escolha. Quando podemos nos encontrar? Segunda ou terça-feira. Perfeito. Ligue ao chegar. Combinado. Após desligar, liguei para o concessionário com o Miata vermelho para negociar uma troca. Ele mostrou interesse no BMW que estava no meu lote há 3 meses, reconhecendo suas melhores perspectivas em uma cidade maior. Enquanto isso, George apareceu com vários carros ainda aguardando reparos. Como contratado independente, sua agenda flexível atendia às minhas necessidades, apesar da minha raiva crescente em relação a ele. Ouvindo os vendedores discutindo a chegada iminente dos 23 carros, George perguntou sobre o cronograma. Ei, Kurt, quando esses carros do leilão chegam? Quero planejar meus reparos, ele questionou. A casa de leilões cuidará da entrega, provavelmente no final da próxima semana ou início da seguinte, informei-lhe secamente. Lutando para manter a calma na presença desse traidor, consegui rir enquanto ele se afastava. Naquele fim de semana, afastei-me de Jenna, ocupando-me com trabalhos no quintal e afazeres.
Não me preocupava mais em verificar o rastreador do telefone dela. Eu só nutria desprezo por ela. Criar o filho de outro homem parecia imperdoável. Na segunda-feira, voltei ao salão de automóveis. Organizei a troca do BMW pelo Miata, partindo para Albuquerque para finalizar o negócio. Almoçaremos quando você chegar, sugeriu o concessionário. Informando Ana de minha ausência durante o dia, instruí-a a manter tudo em ordem. Entendido, chefe, ela afirmou, sua confiabilidade brilhando. Um aumento estava em ordem. A jornada e o almoço foram agradáveis, forjando um novo companheirismo com o concessionário. Voltando no Miata, o vento bagunçando meu cabelo, desfrutei da liberdade. Decidindo me esbanjar ainda mais, resolvi adquirir um carro preto, percebendo que não precisava de mais do que dois lugares. Logo, parei na nossa entrada de automóveis em um esportivo vermelho ardente. Jenna olhou pela janela e trocou palavras com Carrie, levando-as ambas a sair para observar. Por que você precisa desse carro, querido? Precisamos de algo com um banco traseiro para Carrie, ela comentou de forma condescendente. Apenas o peguei de Albuquerque para um cliente. Pensei que você pudesse querer dar uma volta, respondi. Não, querido, não sou fã de carros pequenos, Jenna retrucou com um toque de desdém. Carrie, chamei, acenando para minha filha se juntar a nós. Não, pai, já sou zoado o suficiente por causa do meu sobrenome. Não quero ser vista com um vendedor de carros usados polonês. Suas palavras machucaram, típicas da franqueza adolescente. Fiquei surpreso. De onde veio essa falta de respeito? Olhando para Jenna, percebi que ela tratava o comentário de Carrie como algo insignificante. Agora, as duas mulheres da minha casa estavam mostrando desrespeito. Adolescentes nem sempre são próximos de seus pais, mas a maneira dolorosa com que ela falou me fez questionar a autenticidade da minha vida familiar. Vou dar outra volta, volto logo, anunciei, engatando o carro em marcha ré e partindo. Alimentado pela frustração, percorri as estradas de Silver City até retornar para casa por volta das 9h30. Indo direto para o andar de cima, tomei um banho rápido e me arrastei para a cama. Quando não saí do chuveiro, Jenna entrou no quarto, lançando uma luz brilhante nos meus olhos. Apertando os olhos, fechei-os. Você está emburrado porque não escolhemos um carro esportivo? Não vai passar tempo com sua família? Você não é apenas polonês, é infantil, ela provocou. Sua mudança repentina de atitude me intrigou. Não conseguia afastar a sensação de que isso vinha de George. Passar tempo com ele parecia ter influenciado seu desrespeito pela minha herança, agora passada para nossa filha. Ainda assim, ela nem era minha filha. Apesar de sustentá-la, precisava aceitar esse fato. Parece que você e sua filha prefeririam ficar sem um polaco por perto, então é melhor você simplesmente ir embora, retruquei fervorosamente. Sua atitude apenas alimentou minha raiva. Ela se arrependeria de me tratar assim. A partir de então, a atmosfera na casa dos Kaminsky ficou fria e silenciosa. No dia seguinte, entrei em contato com Doug, que veio inspecionar o Miata. Ele ficou encantado. Após discutir os números, ficou agradavelmente surpreso com o ótimo negócio que recebeu. $3.000 abaixo da tabela daquele Blue Book. Enquanto finalizava a papelada, ele mencionou: "E meu melhor amigo cuida das compras para a universidade, e rotacionamos cerca de 16 carros a cada 2 anos. Pode não ser muito, mas você poderia falar com ele? Sempre feliz em fazer negócios, e vou garantir que ele consiga um bom negócio", respondi. Vou pedir ao Jim para entrar em contato com você até o final da semana. Obrigado, eu disse. Foi assim que expandi meu negócio, tratando bem as pessoas e mostrando apreço por suas indicações. Na quarta-feira, meu advogado ligou. Ei, Kurt, acho que tenho uma solução para o seu potencial problema. Pode passar aqui esta tarde para discutirmos? Absolutamente. Estou ansioso para começar. A tensão em casa havia se tornado insuportável. Na reunião mais tarde naquele dia, ouvi o plano e fiquei satisfeito. Levaria cerca de 2 semanas para executá-lo, mas se tivesse sucesso, valeria a pena. Ao longo dessas 2 semanas, gradualmente movi itens pessoais e ferramentas da minha casa para um apartamento nas proximidades. Enquanto isso, George aguardava a chegada das 2 dúzias de carros para fazer algum trabalho, mas continuei adiando. Durante o último fim de semana, fiz alguns trabalhos no quintal e limpei meu armário e gavetas quando Jenna e Carrie não estavam por perto. Jenna lavava roupa durante a semana, então não notou o vazio do meu armário.
E isso me traz de volta àquela noite de segunda-feira. Quando disse a Jenna que estava indo embora, ela mais uma vez começou a mostrar grosseria e desrespeito, me atacando por ser polonês e vendedor de carros usados. No passado, eu iria para um motel por uma noite ou duas, dependendo do meu nível de raiva. Na manhã seguinte, terça-feira, cheguei cedo ao estacionamento e reuni meus funcionários na sala de conferências. Era uma reunião semanal regular, então nada parecia incomum. Comecei, bom dia. Como todos sabem, os carros que comprei algumas semanas atrás chegaram ontem à tarde. Todos foram inspecionados e preparados, prontos para venda. Não usaremos mais George para qualquer trabalho aqui. Se ele perguntar, diga apenas que estamos indo em uma direção diferente. Todos vocês têm sido fantásticos. São como família para mim, então é difícil discutir o que vem a seguir. Pausando para enxugar uma lágrima, continuei e vendi o negócio. Surpresos, eles me olharam. Mas nada muda em relação aos seus papéis, exceto Ana, que assumirá algumas das minhas funções e receberá um aumento correspondente. Apesar do espanto, começaram a parabenizar Ana, reconhecendo seu trabalho árduo e merecimento. Ana, por favor, venha falar comigo após a reunião. Há algumas coisas que precisamos discutir, disse. Ainda estarei envolvido na empresa, mas apenas em uma capacidade consultiva e talvez ocasionalmente venda. Não quero interferir nas suas vendas, assegurei. Todos ficaram aliviados por eu ainda estar por perto, mesmo que apenas ocasionalmente. Após a reunião, enquanto saíamos, George estava lá. Ei, por que não fui incluído na reunião? Ele perguntou surpreso. Porque era apenas para a equipe e você não é um funcionário, expliquei. Ele pareceu surpreso. Vejo que os carros chegaram, vou começar a trabalhar neles, disse. Não é necessário, já foram preparados para venda, respondi firmemente, deixando-o atônito. Mas eu sempre verifico os carros, protestou. George, vendi o negócio e o novo proprietário quer seguir em uma direção diferente, informei, contendo minha raiva. Guardarei isso para outro dia. Mantive a conversa breve, percebendo que às vezes menos é mais. Não acredito que você vendeu o negócio, exclamou, tornando a situação sobre ele. E agora? Você pode pegar seu cheque pelo trabalho das últimas 2 semanas. Não foi muito. Ana raramente utilizou seus serviços, afirmei categoricamente. Ele esperava trabalhar nos carros, mas estava sem sorte. Não senti simpatia. Só queria poder dizer a ele o que realmente pensava. Quando falei com Ana, pedi que mantivesse nossa conversa confidencial. Claro, curte. Nunca divulgarei nada que você não queira, ela me assegurou. Aqui está o plano. Configurei empresas registradas em Nevada. Uma compra o estacionamento, a outra compra a empresa. Eu possuo todas as ações em ambas. Eventualmente, vou me divorciar de Jenna e garantir que ela não pegue o negócio. Por quê? Ela perguntou. Me mudei. Jenna não sabe ainda, mas não vou voltar. Ela teve um caso com George. Na verdade, Carrie não é minha filha. Suspeito que seja de George. Não tenho certeza se Jenna sabe, muito menos George. Eles descobrirão em breve. Não vou me divorciar, mas continuarei pagando as utilidades e impostos da nossa casa para que ela não possa alegar abandono e levar tudo se ela entrar com o divórcio. Não quero que ela assuma o negócio. É por isso que concordei que a empresa fosse comprada 2 vezes. Deixe-os descobrir. Os lucros serão gastos quando ela concluir o divórcio. Além disso, mal ganho algo como consultor e algumas comissões. Ana, você pode cuidar das operações diárias. Estarei disponível para perguntas, mas confio em você e no seu julgamento, expliquei. Ana sorriu com a notícia do novo proprietário. Mas quando soube sobre Jenna e George, sua expressão ficou seriamente grave. Essa mulher era alguém que eu admirava e respeitava profundamente. Tenho mais uma tarefa para você antes de ir. Preciso que encomende uma nova placa e papel timbrado. Estamos mudando o nome do negócio para Elpriscar. Isso reforçará a ideia para George e Jenna de que o negócio está sob nova direção, expliquei. Só para esclarecer, Elpriscar seria o nome em inglês, mas talvez traduzido para português seria carro sem esperança ou carro desamparado, mas no contexto, o nome é Elpriscar. Só para ficar claro. Soletrei o nome para garantir que ela o entendesse corretamente. Ela pareceu confusa. Vou explicar a escolha do nome algum dia. Por enquanto,
Apenas saiba que ele conta toda a história, disse a ela. Embora parecesse perplexa, ela confiava em mim o suficiente para seguir em frente. Com isso, despedi-me de todos e parti. Entrei no meu Audi e dirigi em direção a Albuquerque. Cerca de 2 horas depois, recebi uma ligação de Jenna. Eu não esperava que ela ligasse tão cedo. Isso era um padrão familiar. Eu saía por um dia ou 2, ela ligava, conversávamos e eu retornava. As coisas mudariam brevemente, depois voltariam ao que eram antes. Teríamos outra discussão, e o ciclo se repetiria. Decidi atender a chamada, curioso para ouvir o que ela diria desta vez. Alô, falei através do viva-voz do carro. Kurt, o que está acontecendo? Ela perguntou, soando hesitante. Nada demais, apenas indo para Albuquerque, respondi friamente. Por que está indo para lá? Ela indagou. Para pegar o carro, afirmei sem emoção. Então, o que ouvi deve não ser verdade. George deve ter te ligado, figurativamente falando. Talvez ele tenha perguntado à sua amante o que está acontecendo com o marido dela, ela especulou. Não sei, respondi. O que você ouviu? Ela pressionou. George ligou e disse que você vendeu o negócio, ela revelou. Por que ele ligaria para você? Questionei, deixando-a perplexa. Ela se corrigiu. Ele é seu melhor amigo. Estava curioso se eu sabia. Melhor amigo? Que piada, eu disse. Eu era uma piada para ele, o polaco bobo, sem saber o que está acontecendo com sua própria esposa pelas costas. Aparentemente, minha família sentia vergonha de que eu fosse um vendedor de carros usados, então, sim, vendi o negócio. Agora vocês não precisam mais suportar esse estigma. Não deveríamos ter discutido isso primeiro? Ela se preocupou, provavelmente preocupada com nosso sustento. Esta é minha empresa. Eu a possuía antes de nos casarmos, e posso vendê-la quando quiser. Só espero que o novo proprietário trate bem meus ex-funcionários. Você conseguiu um bom preço por ela? Ela se preocupava com seu padrão de vida. Eu não me importava. Só sabia que precisava de uma mudança. Vou começar a procurar emprego depois de tirar um tempo para relaxar. E a hipoteca? Ela entrou em pânico. Usei o dinheiro para quitar a casa. Você só precisa se preocupar com as utilidades e impostos agora. E quanto à comida? Gasolina? Seguro? Ela perguntou quase histérica. Acho que não pensei nisso. Você acha que poderia trabalhar mais horas? Sugeri. Quando vai voltar para casa? Este é o momento da verdade, ela pressionou. Não vou retornar. Não, respondi casualmente. Lembra-se do que você disse quando saí naquela noite? Não se preocupe. Vou descobrir como cobrir as contas para que a energia não seja cortada. Você não pode fazer isso, Kurt. Precisa voltar, ela implorou, o desespero evidente em sua voz. Não, realmente não quero, respondi impassível. Kurt, por favor, não faça isso, ela chorou. Já tomei minha decisão. E sua filha? Ela tentou apelar para minhas emoções. Você quer dizer Carrie, a garota que tem vergonha do sobrenome do fato de que seu velho é ou era um vendedor de carros usados? Kurt, ela tem apenas 13 anos. Você não pode levar isso a sério, retorqui. Bem, não importa mais. Não voltarei mais, então nenhum de vocês ficará envergonhado de mim. Com essas palavras, desliguei o telefone, deixando-a refletir. Sabia que ela tentaria me ligar de volta e ficaria frustrada quando eu não atendesse. Depois de me acalmar da ligação, tentei aproveitar a viagem tranquila até Albuquerque. Presumi que seu próximo passo seria entrar em contato com seu amante para obter mais informações e relatar o que eu tinha dito. Ao chegar ao meu destino, liguei meu telefone novamente e notei 5 mensagens perdidas. Eu as ouvi. 3 de Jenna, uma de George e uma de Ana. Imediatamente liguei para Ana. Oi Ana, desculpe, meu telefone estava desligado. Tenho recebido ligações indesejadas, expliquei. Sim, eu sei, sua esposa e George me ligaram para descobrir onde você estava. Disse a eles que você não é mais dono deste lugar, então não vai voltar. Espero que esteja tudo bem, informou-me Ana. Ótimo, respondi. Se eles te incomodarem muito, diga que vai chamar a polícia por assédio telefônico. Gostei disso, ela disse.
Curte, você pode sentir que não tem mais família ou amigos, mas confie em mim, você tem. Nós somos sua família e sempre seremos. Obrigado, Ana. Você sabe exatamente o que dizer. Espero que seu marido perceba o quão sortudo ele é, comentei. Confie em mim, ele sabe. Ele me diz o tempo todo. Nunca tome isso como garantido, ela assegurou. Não vou, prometi. Após encerrar a chamada, debati se deveria ligar para minha esposa infiel ou para aquele idiota. Não, deixarei que eles pensem. Saindo do Audi, entrei no escritório do estacionamento onde o proprietário aguardava. Tenho aquele Audi que mencionei. Interessado em discutir uma troca? Ele propôs. Vamos ver. Ele admirou a condição do carro, por dentro, por fora e sob o capô. Eu poderia vendê-lo em uma semana. Tem certeza sobre a troca? Parece que estou levando a melhor. Você pode retribuir o favor algum dia, sugeri. Não estou aqui para lucrar. Só quero um carro esportivo, respondi. 30 minutos depois, de volta à estrada, capota abaixada, desfrutando do passeio. Agora, para onde? Norte parece bom, então rumo a Santa Fé. Nas próximas 2 semanas, viajei pelo norte do Novo México, Arizona, sul de Utah e Colorado. Fiquei por perto caso Ana precisasse de mim. Verifiquei com ela algumas vezes, uma vez que as coisas pareciam resolvidas, segui para o oeste. Claro, eles continuaram ligando. No início, aborrecimento, depois desculpas. Finalmente, sinais de ressentimento. Ouvi, mas ignorei. Quando relataram meu cartão de crédito cancelado, ri. George até ligou, me rotulando de vilão por deixar Jenna e Kerry. Ri ainda mais. Meu advogado me enviou uma mensagem. Jenna ameaçou ação legal se eu não retornasse. Retornei a ligação. Olá, Kurt falando. Então, sua esposa fez ameaças a você? Sim, mas se você ainda está pagando pela casa, não se preocupe. Ela terá dificuldade em provar, assegurei a ele. Posso oferecer algo melhor, continuei. Tenho uma gravação onde declaro minha partida, e ela insiste que eu não volte. É ouro. Envie para mim, ele solicitou. Se ela causar algum problema, levarei ao advogado dela, deixe que eles resolvam. Obrigado, entrarei em contato na próxima semana para ver como está indo. Percorri o sudoeste. O Miata não era o mais confortável, mas era uma diversão. Chamava a atenção, até alguns olhares de mulheres de meia-idade entediadas. Mas não estava buscando isso. Afinal, ainda era casado, não importava o que. Dirigi até Reno, depois Lake Tahoe, Acosta, Napa Valley e zigzagueei pela Highway 1. Yosemite, San Diego, Death Valley até Vegas, depois Phoenix. Sem pressa. Conversava com pessoas nos estacionamentos. Alguns invejavam um cara na casa dos 30 que podia simplesmente cair na estrada. Depois de aproximadamente 3 meses e percorrer 8.000 milhas, optei por retornar a Silver City. Ao chegar ao Elpis Alto, fui calorosamente recebido por toda a equipe, incluindo alguns rostos novos. Todos expressaram alegria com meu retorno. Entrando no escritório de Ana, anteriormente meu, ela olhou para cima. Ao me ver, seu sorriso se alargou ainda mais. Levantando-se da cadeira, ela deu a volta na mesa e me deu um abraço apertado. Depois de conversarmos um pouco, perguntei: você acha que posso oferecer comida e bebidas a todos no Wranglers? Pode fechar a loja às 5? Já eram 3 horas. Absolutamente. Vou garantir isso. Toda a equipe estará lá. Após me despedir deles e anunciar nossa reunião em 2 horas, saí com eles de bom humor. Em seguida, visitei meu advogado. Durante minhas viagens, ele me informou que Jenna havia tentado alegar abandono para tomar meus bens, mas ele conseguiu frustrar seus esforços. Discutimos nossos próximos passos. Às 5, juntei-me à equipe no restaurante Wranglers. Desfrutamos de um jantar fantástico e foi delicioso colocar a conversa em dia com todos. À medida que a noite avançava, eles começaram a partir, restando apenas Ana e eu. Ela me olhou e disse: sabe, Kurt, você pode se sentir impotente e perdido, mas está enganado. Você simplesmente confiou naqueles que amava. Encontrei seu olhar. Então, você descobriu? Sim.
Demorou um pouco, mas sua menção de que o novo nome contava toda a história ficou na minha mente até que compreendi. Você pode ser polonês, mas essas piadas nunca te definem realmente. Elas insultam sua herança e quem você é. Obrigado, Ana. Você é a principal razão pela qual voltei. Precisava ver como você lidava com minhas responsabilidades. Fico feliz em dizer que você não preencheu meus sapatos. Você traçou seu próprio caminho. Tive um mentor excepcional, ela expressou gratidão. Nos abraçamos. E então ela partiu para seu marido, que parecia genuinamente contente. Dirigi-me de volta ao apartamento que não visitava havia 3 meses. O ar estava viciado, necessitando de ventilação. Abrindo as janelas, permiti que a brisa refrescante da noite permeasse os cômodos. Peguei uma cerveja e me sentei no terraço com vista para a piscina. Várias pessoas nadavam, e uma família se divertia nas proximidades. Minha mente vagou para Jenna e eu. Um dia, tivemos aspirações e sonhos elevados quando nos casamos. Agora, parecem ter desaparecido. Olhando para o relógio de parede, notei que eram cerca de 8h30. Uma realização me atingiu. Era a hora de um confronto. Levantei-me, pulei no meu Miata e dirigi até minha casa. Tecnicamente ainda minha, já que a comprei antes de me casar com Jenna, e meu nome era o único na escritura. Decepção me invadiu ao entrar na garagem. O quintal estava descuidado. Parecia que a jardinagem tinha sido negligenciada. A luz da varanda estava acesa, indicando que Jenna provavelmente estava em casa. Aproximei-me da porta e bati. Depois de um momento, Carrie atendeu. Seus olhos se arregalaram ao me cumprimentar. Pai. Oi, Carrie. Sua mãe está em casa? Ela gaguejou antes de gritar e mãe. Da cozinha, ouvi a voz tensa e aguda de Jenna. Qual é o problema? Carrie continuou a me encarar e exclamou em voz alta, pai. Jenna apareceu ao virar a esquina, me avistando e gritou. Onde você vai? Optei por responder calmamente ao seu grito. Viajando, afirmei de maneira uniforme. Nesse momento, George emergiu do quarto em sua roupa íntima. Oh, comentei, a família toda está aqui, mãe, pai e filha. Do que diabos você está falando? Jenna retrucou asperamente. Acho que George assumiu meu papel, afinal. É direito dele, observei. Jenna pareceu confusa enquanto o tom de Carrie se tornava visivelmente furioso. Na verdade, mocinha, você parece estar desinformada, intervim, sabendo que ela não gostava de ser corrigida. George nunca trabalhou para mim por escolha própria, então não pude demiti-lo. Quanto às contas, todas as utilidades e seguro do carro estão cobertos. Jenna interrompeu, e quanto aos mantimentos e gasolina para o carro? Você tinha um emprego, o perdeu? Costumava cobrir as despesas enquanto eu estava fora. Você acha que pode simplesmente voltar e retomar o controle? Jenna desafiou. Não. Vou esperar até que você e seu parceiro encontrem outro lugar para morar. Ficou claro que estavam morando juntos na minha casa e Carrie parecia bem com isso. Jenna retrucou, e não vou deixar minha casa. Correção. Esta é minha casa. Era minha antes de nos casarmos e apenas meu nome está na escritura, afirmei. Você foi embora, então agora ele é meu, insistiu Jenna. Não é assim que a lei funciona. Como cubro as utilidades e impostos, permaneço o proprietário legal. Embora tenha estado ausente brevemente, ainda é minha. Não se preocupe, vou dar até o final do próximo mês para encontrar um novo lugar. Apenas certifique-se de levar sua filha com você. O que você quer dizer, sua filha? Ela é nossa filha, protestou Jenna. Você não poderia ter dito mais precisamente, ri. Jenna olhou confusa. Virando-me para Carrie, revelei, em Carrie, sei que você não gosta de ser chamada de polonesa, então aqui está uma novidade. Seu verdadeiro pai não sou eu. É George. O silêncio envolveu a sala. Depois de um momento, Jenna sussurrou, o quê? Sim, Jenna. Parece que sua imprudência no dia do nosso casamento resultou em uma criança, mas não minha. No entanto, é uma boa notícia para você, Carrie. Agora você pode assumir o sobrenome do seu verdadeiro pai e se tornar Carrie. Pergunto-me se talvez a mamãe escolheu o nome Carrie em respeito ao amante, ponder. Ei em voz alta.
Jenna e George trocaram olhares, a cor sumindo de seus rostos. E você, George? Não quer assumir como pai? Bem, isso é lamentável. É hora de assumir a responsabilidade. Mas veja pelo lado positivo. São apenas mais 4 anos até a faculdade, comentei. Jenna e George quase ecoaram um ao outro. Não acredito nisso. Com um movimento rápido, entreguei-lhes o relatório de DNA. Veja por si mesmos. Eles o agarraram, olharam, e então ambos desabaram. Carrie, informe aos pombinhos que sua mãe será servida com os papéis do divórcio na próxima semana, junto com um aviso de despejo, instruí antes de sair. Durante minha ausência, não consegui afastar o pensamento de se esse caso estava ocorrendo durante nosso casamento. Ela me escolheu ou eu era apenas um peão? Sentia-me completamente impotente, ignorante e vulnerável. George zombou de mim pelas costas e até contou piadas polonesas na minha frente. De volta ao apartamento, afoguei meus pensamentos em cerveja. Na manhã seguinte, visitei o advogado para iniciar a papelada. Apesar de saber que teria que vender a casa e dividir os lucros, sendo uma pessoa que mal trabalhava, não deveria dever pensão alimentícia ou pensão para filhos, especialmente com outro homem no meu lugar. Pelo menos era o que eu esperava. A traição de Jenna e George foi devastadora. Reconstruir a confiança, seja com um homem ou mulher, seria uma tarefa assustadora. Talvez eu devesse considerar terapia. À medida que o processo de divórcio começava, retornei ao trabalho na concessionária, enfatizando aos meus colegas que eu não era mais o chefe e só precisava de uma venda por semana para cobrir minhas despesas. Insisti em apenas uma. Quando confrontado com a pensão alimentícia ordenada pelo tribunal, garanti que minhas contas bancárias estivessem vazias, deixando apenas o suficiente para minhas necessidades básicas no final do mês. Jenna contratou um advogado, embora eu questionasse como ela poderia pagar um. Talvez ele trabalhasse pro bono. Independentemente disso, eles teriam uma surpresa. Apesar de examinarem minhas contas e a própria venda, não conseguiram descobrir nada substancial. Soube por meus colegas que durante minha ausência, George visitou a concessionária quase diariamente nas primeiras 2 semanas, tentando garantir trabalho com Anna. No entanto, ela consistentemente o rejeitou. Eventualmente, ele desistiu. Agora, ele se arrependia de não obter sua certificação ASE, já que sua única perspectiva de emprego era na Valvoline, fazendo trocas rápidas de óleo por $13 a hora. Esperava que Jenna trabalhasse em período integral, ou eles teriam dificuldades financeiras. Entrei em contato com o corretor de imóveis e notifiquei Jenna de que estava listando a casa para venda, antecipando uma divisão de 50-50 de nossos bens. Como ela já havia recebido um aviso de despejo, precisava desocupar antes do fechamento da venda. Certa noite, Jenna bateu na minha porta e relutantemente a deixei entrar. O que você quer, Kurt? Podemos conversar? Ela perguntou. Não tenho certeza se é uma boa ideia, estamos em uma batalha legal, respondi. Vamos lá, Kurt, é só nós. Sem advogados. Podemos ter uma conversa civilizada, ela implorou. Tudo bem, mas vamos ao Dennis, sugeri. Haveria testemunhas, pensei comigo mesmo. Não confiava nela o suficiente para ficar sozinho com ela. No Dennis, depois de trocar gentilezas, perguntei, por quê, Jenna? Ela hesitou antes de responder. Acho que a resposta simples é que gostava de vocês dois e não conseguia escolher. Então você estava vendo nós dois ao mesmo tempo? Questionei. Jenna olhou para baixo e admitiu, sim, mas George me alertou para não te contar porque sabia que isso arruinaria sua relação com ele. Então por que disse sim quando propus? Inquiri. Porque te amava. E George? Ela respondeu. Eu o amava também, mas sabia que ele não seria um bom marido. Então terminamos quando você propôs e me concentrei em nós e nos planos do casamento. Então, no dia do nosso casamento, você estava com ele? Investiguei. Jenna começou a chorar e confessou, sim, tudo estava uma bagunça. Então, o que foi? Pressionei mais. Eu não queria perdê-lo e ele não queria me perder, admitiu. Bem, agora vocês têm um ao outro e seu filho. A propósito, ela fez um ótimo trabalho com o nome. Eu nem percebi até mais tarde. Durante minhas viagens, não sabia que Carrie não era sua, revelei. Jenna me olhou e disse, Kurt, eu ainda te amo. É bom ouvir, Jenna, mas não tenho certeza se você entende o que o amor realmente significa, respondi. Eu te amei mais do que tudo,
E claramente você não pode dizer o mesmo, ela retrucou. Eu te amava. Mas agora não sinto nada além de desprezo, afirmei firmemente. Jenna percebeu que nosso relacionamento havia acabado. Nunca mais haveria um nós novamente. Antes que ela partisse, tive que fazer uma última pergunta. Você alguma vez parou? Após hesitar, ela decidiu dizer a verdade. Nós nunca paramos. Tivemos nossos momentos de tranquilidade, mas geralmente nos encontrávamos 2 vezes por mês, admitiu. Eu esperava uma resposta diferente, mas aprecio sua honestidade. Mais uma coisa. Há cerca de 1 ano, seu comportamento em relação a mim mudou. O que desencadeou isso? Inquiri. Seu rosto ficou vermelho, depois ela ficou ligeiramente irritada. George começou a pressionar por uma bacanal que não envolvia você. Eu poderia ter considerado se você estivesse envolvido, mas não conseguimos navegar nisso. Sua persistência me fez ressentir de você por algo que sabia que você não concordaria. É estranho, mas pensei que poderia ter ambos os meus homens juntos e ressentia de você por não estar aberto a isso, confessou. Você seguiu em frente com isso? Perguntei. Não, eu o contemplei. Mas então você foi embora, e tudo desmoronou, admitiu. Bem, agora você é livre para perseguir isso. Suas escolhas não me afetam mais, observei. Sentindo que nossa conversa estava chegando ao fim, paguei a conta e nos dirigimos aos nossos carros. 4 meses depois, estávamos diante de um juiz e finalizamos nosso divórcio. George estava presente também. Saindo do tribunal, Jenna sugeriu, talvez possamos tomar uma bebida, da maneira tradicional. Certamente, concordei. Apesar da animosidade anterior, ela havia se dissipado. Então pensei, isso marca o fim da minha associação com eles. Agora podem ficar juntos. Deixem-nos se afundarem em sua própria bagunça. Eles merecem um ao outro. Ah! Jenna terá que se ajustar a um padrão de vida mais baixo. Tudo bem, o ressentimento não desapareceu completamente. Apesar de ser polonês, exijo respeito.